cada dia que passa, o filme do Dogman, feito pela DreamWorks, fica cada vez mais próximo de ser lançado nos cinemas. E essa produção tá prometendo muito. Mas será que você conhece toda a trajetória que o Dogman teve antes de se tornar o personagem principal de um longa? O Homem Cão! Ela começou bem antes do que a gente poderia imaginar, por volta de 1976, quando um jovem garoto diagnosticado com TDAH e dislexia ficou de castigo na escola por mau comportamento. O nome desse menino é David Murray Pilkey, e ninguém poderia imaginar que ele se tornaria um grande cartunista de sucesso no futuro. Durante o castigo, David decidiu desenhar uma história em quadrinhos sobre um personagem muito engraçado que ele mesmo criou, o Capitão Cueca. Depois disso, ele mostrou os seus desenhos para os colegas da classe e todos acharam muito legal. Mas quem não gostou nada disso foi a sua professora. Ela rasgou as histórias e disse que ficar criando aquelas besteiras era uma perda de tempo. Mesmo depois desse trauma, David não desistiu e seguiu com seu sonho de se tornar um grande quadrinista. Ele publicou o seu primeiro livro em 1987 e passou a atender pelo pseudônimo Dev Pilkey, mas o seu primeiro grande sucesso foi o livro do Capitão Cueca, lançado em 1997 e baseado naquele personagem que ele inventou 21 anos antes. E é exatamente nessa franquia que a gente vê o Dogman pela primeira vez, como vamos explicar agora. Tá ansioso? Então pega a sua pipoca e se prepara. Tá começando mais um Teen Videos! O primeiro livro do Capitão Cueca fez um grande sucesso, e por isso uma fantástica série sobre o personagem foi sendo lançada com o passar dos anos. E como dissemos, a primeira aparição do nosso querido Dogman aconteceu em uma dessas histórias. Sendo mais específico, foi no 9º livro da saga, lançado em 2012. Capitão Cueca e o aterrorizante retorno do caído tilintar das calças. Nossa, que nome enorme! Para você entender melhor como isso aconteceu, a história do Capitão é sobre dois garotos, o George e o Haroldo, que criam revistinhas sobre esse personagem e as vendem na escola. Os dois foram inspirados na infância do Dev Pilkey, e ele aparece como outro personagem fictício criado pelos dois garotos, surgindo assim pro mundo. Então é como se os livros do cão policial fossem histórias criadas pelo George e pelo Haroldo. Tanto que o Dev utiliza o nome deles para assinar a autoria de todos os livros da saga do Dogman. Isso é um detalhe bem legal. E o sucesso foi tão grande que em 2016 foi lançado o primeiro livro solo do Dogman, que conta a sua incrível origem de herói. Tudo começou quando o policial Knight e seu fiel escudeiro, o cãozinho Greg, sofreram um grave acidente. A moça enfermeira, a médica que os atendeu, percebeu que só tinha uma forma de salvar os dois: fundir a cabeça do cachorro Greg com o corpo do policial Knight. E foi dessa forma bizarra que os dois se transformaram no Dogman, metade cão, metade homem e totalmente herói. Esse primeiro livro incrível também introduz personagens importantes da saga do herói, como o chefe, a moça enfermeira e o maior inimigo do protagonista, Pete, o gato. Mas claro, esse é só o começo dessa franquia extraordinária. Que legal! No mesmo ano, o livro do herói ganhou uma sequência, o que significa que foi um sucesso grande. A segunda produção da série se chama Desgovernado. Nessa edição, ele precisa mais uma vez lidar com o Pete, que foge da prisão dos gatos para causar um baita caos na cidade. Além do retorno dos personagens introduzidos no livro anterior e do felino laranja, é aqui que é introduzido um outro vilão que o herói precisa enfrentar: Flip, o peixinho do chefe que acabou desenvolvendo super inteligência e incríveis poderes psíquicos. No ano seguinte, em 2017, tivemos mais uma edição do Dogman, e ela se chama Um Conto de Dois Gatinhos, que é considerada uma das melhores aventuras do cão. Nessa história, o Pete cria o Lil Pete, seu clone infantil. O que ele não esperava é que ele iria se tornar do bem e passaria a morar junto com o Dogman. Além da introdução do personagem que vira um dos principais da saga, essa trama também introduz o robô 80 HD, que também foi criado por ele, e também vai pro lado dos mocinhos. Ai, esse gato não tem sorte. O Flip retorna como principal antagonista,
mas ele felizmente se redime no final. E não demorou muito para que o Dogman começasse a se aventurar ao lado do Lil Peep, já que ainda em 2017, Pilk lança o livro O Homem-Cão e o Super Gatinho, onde esses dois personagens assumem identidades super-heróicas. O Dogman se transforma no Cão-Valeiro das Trevas e Lil Peep no Super Gatinho. Juntos, a dupla dinâmica parte em uma investigação para descobrir o que aconteceu com uma atriz famosa, já que ela simplesmente desapareceu. E se você mal pode esperar para ver o filme do Dogman no ano que vem, comenta aqui embaixo o hashtag 2025. O livro seguinte, chamado O Senhor das Pulgas, de 2018, traz outra aventura responsável por nos fazer conhecer outro vilão importante. E a gente tá falando de um dos mais perversos que ele poderia ter. O seu nome é Pig, e ele é o porquinho que lidera um grupo formado por outros animais malignos. O alvo desses criminosos é o Pete, com quem eles têm um passado. Por isso, Dogman precisa se aliar ao felino para derrotar os inimigos em comum que os dois têm. E talvez, só talvez, esse seja o início do arco de redenção do gato Pete. O segundo livro da saga, feito em 2018, foi o Confronto Selvagem, onde uma coisa terrível acontece. Dogman é acusado injustamente de ter cometido um roubo e acaba se tornando um detento na prisão dos cachorros. Aquele que o incriminou foi ninguém menos que o Pig, somente uma de suas várias maldades. Felizmente, os amigos do policial canino conseguem provar que ele é inocente. Se não fosse por isso, ele estaria preso até hoje. Já em 2019 é lançado outro livro do Dogman que mudou para sempre a história da franquia. Em Por Quem as Bolas Rolam, o Pete acaba de cumprir a sua pena na prisão dos gatos e decide começar uma nova vida junto do Lil. Ou seja, o vilão se redimiu completamente e virou um mocinho. Só que não acontecem somente coisas boas, porque o Dogman tem que enfrentar o desafio de parar de se distrair com bolas, já que ele deixou um ladrão escapar por culpa desse péssimo hábito. Mas o pior de tudo é que o Pete e os heróis da cidade precisam lidar com outro criminoso terrível, Crude, o pai do Pete. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. A trama continuou no próximo livro, também de 2019, chamado Latil 22. Na história, o Crude sequestra o Lil Peep e se alia com uma vilã chamada Fada Sensata. Por causa disso, Pete e Dogman saem em uma jornada para resgatar o Lil e derrotar o Crude de uma vez por todas. Ainda mais porque foi por causa dele que o Pete acabou crescendo e se tornando um vilão. Nessa obra também temos o retorno do Flip, já que ele ajuda o grupo a lutar e vencer a Fada Sensata. Em 2020 temos Imundície e Castigo. O Dogman, sendo o meio cão que ele é, acaba se rendendo aos seus instintos mais primitivos nessa história e come a plantação de rosas do prefeito. Como consequência, ele é demitido da polícia. Por isso, ele precisa se disfarçar de Catman para conseguir trabalhar como policial e ir mais uma vez atrás do pai do Pete, que nesse ponto substituiu o filho na galeria de inimigos do Dogman. Felizmente, o nosso herói consegue salvar o prefeito no fim do livro e então recuperar o seu emprego. Ainda bem, caso contrário, a série de livros teria que passar a se chamar Catman. Mamãe dos Ventos Uivantes de 2021 foi a próxima aventura do herói canino. E durante essa edição, algo muito engraçado acontece. O Dogman se acidenta e passa a ter que utilizar um cone da vergonha, igualzinho aos que os cachorros comuns utilizam para não lamberem suas feridas. O principal desafio do personagem dessa vez é lidar com o bullying que os seus colegas começam a fazer. Já o Pete, que nesse ponto já é quase tão protagonista quanto o Dogman, participa de uma entrevista e começa a se lembrar do seu passado triste, que foi o que motivou ele a se tornar um grande vilão. E se você quiser continuar recebendo vídeos sobre Dogman e os melhores desenhos da atualidade, já vai clicando no botão de inscrição e no sininho. Em 2022 não houve nenhum livro do Dogman. Os fãs só puderam ler uma nova aventura em 2023, com o lançamento de 20.000 Pulgas Submarinas, que já chegou chutando a porta e trazendo uma trama extremamente megalomaníaca. Isso porque a gente tem o retorno do terrível Pig, que escapa da prisão. Junto de seus parceiros de crime, ele adquire um enorme submarino super tecnológico. E eu te garanto que esse porquinho não tem medo de utilizar todas as armas que tem em seu alcance,
mas o Dogman tá lá pra salvar todo mundo. A última aventura em formato de livro de Dogman foi lançado nesse ano e se chama Destruidor Escarlate. Você se lembra que ele também age com a identidade de Cavaleiro das Trevas? Pois é, aqui ele assume outra de super-herói. Só que agora é bem mais sombrio. O motivo disso é que um gambá fez xixi nele, e depois ele foi coberto com molho de tomate para tirar o fedor. O problema é que, embora o fedor tenha desaparecido, o herói ficou completamente vermelho. Então ele para de ser o Dogman e se torna outra pessoa. Outra coisa. O Destruidor Escarlate. E esse herói de cor vermelha precisa derrotar o Dr. Scan, um cientista que está usando inteligência artificial para criar réplicas robóticas das outras pessoas, inclusive do próprio Dogman. Não pode ser. Ainda nesse ano, em dezembro, será lançado o outro livro do Dogman, Big Jim Begins, que promete ser focado no gato Big Jim, que apareceu pela primeira vez já na primeira edição dessa franquia. Não existem muitos detalhes sobre como vai ser a trama, mas eu tenho certeza de que vai ser sensacional. E o gato Jim vai ser um dos protagonistas ao lado do policial. Logo depois de lançar Big Jim Begins, ainda em dezembro, a gente vai ter o primeiro e incrível jogo da franquia, Dogman Mission Impossible. Esse vai ser um jogo onde o Dogman, o Lil Peep e o 80HD vão se aventurar em uma jornada para derrotar o Pig, que roubou a chave da cidade e abriu as celas da prisão, soltando todos os criminosos. Mas o melhor de tudo, com certeza, tá nos esperando em 2025. É claro que eu tô falando do filme do Dogman feito pela DreamWorks. Pelos trailers, a trama vai adaptar de forma fiel a história de origem do Dogman e o seu primeiro embate contra o gato Pete. Vai ser completamente incrível. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!